Olá, eu sou Daniel Zanco, eu sou especialista em varejo de franquia, sou professor do MBA de franquia, sou professor da Associação Brasileira de Franchising. Eu estou aqui para te contar um pouquinho do que é esse sistema de franquia, do que é franchising, te passar alguns conceitos desse sistema de franquia. Primeiro eu quero te contar o que é franquia. Franquia é uma estratégia que algumas empresas usam para distribuir seus produtos ou serviços para os seus consumidores nas mais diferentes regiões do país. A gente costuma dizer que franquia é uma estratégia muito eficiente porque equilibra muito bem 3 Cs: custo, cobertura e controle. É uma estratégia muito boa para as empresas porque faz com que elas consigam crescer sem muito custo, já que é o franqueado que investe nas operações, consegue ter uma boa cobertura, porque eu consigo chegar em várias cidades, e consegue ter um bom controle, porque os franqueados precisam obedecer e seguir toda a cartilha, todos os métodos e conceitos que os franqueados definem. E a franquia também é um sistema muito interessante porque ele é regido por uma lei. O Brasil tem hoje uma lei de franquia. A lei de franquia existe desde 94 no Brasil, depois ela foi reatualizada, e hoje a gente tem um sistema muito profissional, com métricas, com padrões, com obrigações para as duas partes, obrigações para o franqueado, obrigações para o franqueador. Então é um sistema muito seguro, onde franqueador e franqueado têm obrigações muito definidas pela lei de franquia. Nessa lei de franquia, talvez a principal obrigação para o franqueador seja entregar para o franqueado o que a gente chama de COF, Circular de Oferta de Franquia. Então, sempre que você estiver namorando uma franquia, conhecendo um franqueador, você vai nesse processo receber esse documento, que é a Circular de Oferta de Franquia. E antes de fazer qualquer pagamento, antes de fazer qualquer desembolso, você precisa ter pelo menos uma semana para estudar esse documento, para ler essa Circular de Oferta de Franquia, que é um documento super especial, que precisa contar como que é esse modelo de negócio, precisa dizer quem são os atuais franqueados, os ex-franqueados dessa rede, precisa dizer se essa franqueadora tem algum processo com algum franqueado, precisa dizer quanto você vai investir nesse modelo de negócio, enfim, é um documento super importante para contar qual que é essa franquia que você está adquirindo, qual que é esse negócio onde você está investindo o seu capital. Então, não esqueça, a Circular de Oferta de Franquia é talvez o principal documento nessa relação franqueador-franqueado. Outro ponto super importante para que você saiba antes de investir numa franquia, o papel das partes, Qual que é o papel do franqueado e qual que é o papel do franqueador numa relação de franquia? E quando você sabe muito bem isso, talvez sua relação com o seu franqueador vai ser mais fácil. O franqueador é o dono da marca, é o dono do know-how. Ele lidera essa rede, ele presta suporte para o franqueado e ele cuida do desenvolvimento do produto ou do serviço. Ele gerencia, ele audita os franqueados, ele presta suporte, ele cria as promoções, ele cuida do calendário promocional. E ele que faz toda a gestão dessa rede de franquia. Ele pensa macro, ele pensa estrategicamente, ele pensa no todo. O franqueado, por sua vez, pensa lá no micro, pensa na unidade dele, ele pensa em executar essa estratégia que o franqueador pensou da melhor maneira possível. Ele pensa no dia a dia da operação, pensa em executar com maestria, pensa em atender o cliente da melhor forma possível, pensa em abrir e fechar a loja nos horários determinados, pensa em executar esse calendário promocional planejado da melhor forma possível e pensa em fazer com que essa rede como um toda cresça a partir lá da unidade dele, a partir dessa execução bem feita, a partir do cliente satisfeito, a partir do protocolo, dos padrões e dos processos da rede muito bem executados. O franqueado pensa micro, age local, atende muito bem o dia a dia do negócio e o franqueador pensa macro. Quando essas duas peças executam o seu papel com maestria, a rede cresce muito bem, Quando eles começam a um querer fazer o papel do outro, o conflito pode surgir e as redes podem não performar como esperado.
E quando essas duas partes atuam cada um no seu papel, tem muita vantagem, né? O setor de franquia ele é muito vantajoso tanto para o franqueador quanto para o franqueado. Faz muito sentido investir numa franquia em relação a começar um negócio próprio. Você possivelmente, se está pensando em investir numa franquia, deve estar nessa reflexão. Será que eu abro um negócio próprio ou será que eu invisto numa franquia? E faz todo sentido pensar em investir numa franquia. Por quê? Primeiro que os índices de mortalidade, e aí a Associação Comercial, o Sebrae, que mensuram os índices de fechamento de empresas, apontam que os índices de fechamento de franquias são infinitamente menores do que os índices de fechamento de negócios próprios. As empresas independentes têm um risco muito maior do que uma empresa franqueada. Não quer dizer que uma empresa franqueada não fecha, não quer dizer que uma empresa franqueada não tem risco, não quer dizer que um negócio franqueado seja infalível, mas as chances são muito menores do que de um negócio independente. Outra que você já começa num negócio testado, né, que já foi validado, você absorve todo o know-how do franqueador. Você já não precisa pensar em toda aquela estrutura que o franqueador pensa em desenvolver materiais de comunicação, pensar estratégia, desenvolver produto. Você pensa em se focar no dia a dia, em fazer a execução da melhor forma possível, sem precisar ficar pensando em toda essa estratégia, em a parte mais difícil, talvez, de desenvolver um negócio que o franqueador já está pensando por você. E para o franqueador também, sem dúvida, é muito interessante, porque ele fica focado no desenvolvimento do negócio e tem alguém lá com a velha máxima do o olho do dono que engorda o gado. Sempre vai ter um olho do dono operando aquela loja dia a dia, na frente do balcão, se relacionando com o cliente. Em cada uma das suas unidades franqueadas vai ter lá um operador, um franqueado, cuidando com todo o carinho daquela unidade. Então, é uma relação super proveitosa para os dois, é uma simbiose que, quando bem feita, traz muito resultado, tanto para franqueado quanto para franqueador. É importante também, para quem está investindo no sistema de franquia, saber o que tem de remuneração envolvida nessa prática comercial. É um sistema que tem alguns pagamentos um pouco que padronizados ali. O primeiro investimento que todo franqueado costuma fazer é o que a gente chama de taxa de franquia. Taxa de franquia é o investimento inicial que o franqueado faz para fazer uso de todo esse know-how que o franqueador passa e para poder explorar aquela determinada área que ele tem concessão, para poder fazer o uso da marca durante o período do contrato de franquia. Em geral, os contratos de franquia no Brasil são de 60 meses, pode acontecer menos, pode acontecer mais, a maioria deles talvez seja de 60 meses. Então você paga a taxa de franquia, assim como mais ou menos num clube você paga o título, paga a joia, né? Você não pode, talvez essa analogia do clube faça muito sentido, porque assim como no clube você paga e não pode fazer o que você quiser no clube, na franquia também é assim, você paga para entrar e precisa seguir as regras do franqueador. Então a taxa de franquia é esse pedágio inicial, esse investimento inicial para receber todo o treinamento, para receber todo o know-how inicial, para ter o direito de usar a marca na sua região durante o prazo de validade do seu contrato de franquia, para poder explorar a distribuição desses produtos ou serviços dentro da sua região durante a vigência do seu contrato. Depois do fim do seu contrato, você pode ter que pagar novamente a taxa de franquia, e isso é uma prerrogativa do franqueador. Alguns dão desconto, alguns não cobram, mas ele pode cobrar novamente a taxa de franquia na renovação depois do fim do seu contrato de franquia. Outra taxa muito presente é a taxa de royalties. Royalties geralmente são cobrados de 3 formas, tá? Royalty fixo, muito comum em operação de serviços. Olha, você sempre vai pagar um salário mínimo, você sempre vai pagar X mil reais corrigidos por um determinado indexador. Quando é muito difícil de apurar o quanto o franqueado fatura, estipula-se um valor fixo e se cobra todo mês um mesmo valor. Outra forma é royalty variável por compra. Olha, quando o franqueador é um fornecedor ou tem um fornecedor homologado, eu audito quanto o franqueado compra e eu defino lá um valor proporcional às compras do franqueado e cobro royalties sobre essa compra. Outra forma é royalties proporcional à venda. O franqueador acompanha, audita lá quanto o franqueado vende
e um pedacinho dessa venda dele é revertida para o franqueador como royalties. E o royalties, além de ser, lógico, a receita do franqueador, remunera todo o suporte que o franqueador fornece ali para o franqueado, todo o desenvolvimento da franquia, toda a evolução do know-how. Uma terceira taxa que é paga pelo franqueador é o fundo de propaganda. O fundo de propaganda é como se fosse uma conta de condomínio, é um rateio que os franqueados fazem com o objetivo de financiar ações de marketing comuns a toda a rede. Então, também podem ser, assim como os royalties fixos, proporcional à compra, proporcional à venda, são uma verba que é rateada pela rede, administrada pelo franqueador, é uma grana da rede, não é do franqueador, e aí são usadas para despesas comuns dos franqueados. E agora que você já sabe tudo que está envolvido de pagamento na taxa de franquia, é legal você saber também que tem um processo de seleção. Quando você começou o interesse por uma franqueadora, fez todo o cadastro, você passa por um processo de seletivo. Franqueadores sérios exigem documentação, fazem muitas vezes testes psicológicos, fazem avaliações e levam ali um tempo nesse namoro. O processo de seleção de uma franquia e um processo de seleção de um franqueado é uma seleção mútua. Ao mesmo tempo que o franqueado está escolhendo o franqueador está avaliando se esse franqueado tem condições financeiras, características profissionais, características psicológicas de operar esse negócio. Franqueadores sérios querem garantir que esse franqueado que vai operar esse negócio tem a maior chance possível de êxito, porque o resultado positivo da rede é fundamental para esse franqueador. Então ele vai olhar com muito cuidado. Então o processo seletivo é sério, vai exigir muita documentação, tem várias etapas. Então não ache ruim, ache bom quando franqueadores exigem e tenham processos de seleção muito criteriosos. E você, por outro lado, quando está procurando uma franquia, busque bastante informação, converse com atuais franqueados, converse com ex-franqueados, levante informação, faça bastante pesquisa, olhe bastante o mercado, veja se você se identifica com o segmento, se você se identifica com essa operação. Tenho certeza que se você pesquisar bastante, a franquia pode, sem dúvida, ser uma grande alternativa de negócio para você e pode ser a garantia de um futuro de bastante sucesso e uma ótima alternativa profissional. Boa sorte e sucesso na escolha da sua franquia.